Olá, alunos. Essa é a nossa segunda aula experimental. Nós vamos tratar sobre a condutividade elétrica. Bom, e o que vem a ser condutividade elétrica, né? A condutividade elétrica, ela está relacionada à corrente elétrica, à eletricidade, certo? Então, o que para nós na química, né, como na física, significa corrente elétrica? Então, a corrente elétrica nada mais é do que o fluxo, né, de elétrons de um lado para o outro, ou seja, o fluxo ordenado de elétrons, que é carga negativa, né, elétrons, eletricidade, que vai, né, de um ponto para o outro. Então, por exemplo, nós temos aqui, né, a energia elétrica, né, que está ligada a essa lâmpada acesa. Essa energia vem de um processo de geração de energia, de uma usina hidrelétrica, que chega às nossas cidades, né, através de torres, postes, fios. E aqui na nossa casa, nós temos várias tomadas, e essas tomadas são circuitos elétricos, né, ligada à energia externa do poste, e esse circuito elétrico ele abre e aí as luzes são apagadas, e quando ele fecha, ou seja, um ponto positivo encontra o negativo, ele faz gerar a energia ali acendendo a luz. Então eu vou só fazer um teste, eu vou apagar e vocês vão perceber. Olha só, apaguei, né? Vocês viram aí. Quando eu apago, os dois pontos de fios que existe ali atrás da tomada, o ponto negativo e o ponto positivo, eles afastaram. Mas se eles encostarem um ao outro, vocês vão ver gerando luz. Olha, viram aí? Ó, a luz acendendo, né? Então, isso é o que ocorre com as tomadas na nossa casa que ligam as lâmpadas, né? Quando você aperta e ele afasta, a lâmpada apaga. Quando você aperta do outro lado, que os pontos se encontraram novamente, a luz acendeu e a claridade retoma. Bom, quando um ponto negativo ele encosta no ponto positivo, você tem aí o favorecimento de quê? De passagens, né, dos elétrons no fluxo ordenado de um ponto para o outro. Isso aqui é a corrente elétrica, um fluxo ordenado de elétrons que se movimentam de um lado para o outro. Isso ocorre, gente, no caso específico, porque ele é permitido, ele é favorecido por isso aqui que está dentro do fio. No fio nós temos aqui cobres, né? Temos um plástico que reveste, que é um isolante térmico, né? E aqui a gente tem fios de cobres, né? Esse fio de cobre, ele tem uma ponta positiva ligado a uma bateria, né? E um ponto positivo, que é esse aqui pretinho, e o ponto negativo, que é esse azul. Então, quando esse fio de cobre topa o outro, o metal, que é o cobre, ele favorece ali a movimentação dos elétrons de um ponto para o outro. Então, o ponto positivo atrai o ponto negativo, fazendo gerar energia. Isso pode ocorrer com o que a gente está estudando em química agora. Existem substâncias que, quando elas estão solubilizadas em água, ou seja, quando elas estão em solução aquosa, elas permitem esse fluxo ordenado de elétrons. Substâncias que dissolvidas ou solubilizadas em água e que permite o fluxo de elétrons, nós chamamos de eletrólitos. Então, eletrólitos são soluções que permitem a passagem de corrente elétrica. Agora, é qualquer solução? É qualquer substância? Não. São substâncias que em água elas, né, liberam íons. Bom, o que são íons? Cargas positivas, cátions, cargas negativas, ânions. Então, eletrólitos são soluções que permitem a passagem de corrente elétrica, mas não é qualquer solução. São soluções eletrolíticas que têm
cátions e ânions, ou seja, que tem íons nela. Bom, que substâncias são essas, né? As substâncias, gente, são substâncias iônicas que já são ligadas, no caso, né, substâncias iônicas que já são formadas por ligação entre íons. Por exemplo, o sal de cozinha. O sal de cozinha, que é esse, né, sólido esbranquiçado, cristais de sólido, é o NaCl. O NaCl, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ele é formado pelo cátion Na+, e o ânion Cl-. Então, o sódio e o cloro, né, em formas de ânion, cloreto, e o sódio em forma de cátion, que é o Na+, eles se juntam e formam essa substância. Quando é solubilizada em água, eles dissociam, separam esses íons, fica o Na+, e o Cl-. Se a gente colocar aí os pontos, os eletrodos, que são os pontos terminais dessa corrente aqui, elétrica, né? Nós vamos ver a luz acender daqui a pouquinho, a gente vai ver. Então, substâncias iônicas que já são formadas por junção de íons, cátions mais ânions, elas são dissociadas em água, liberando íons positivos e negativos, fazendo com que o fluxo de elétrons eles passem de um ponto para o outro. Isso, claro, ocorre dissolvida. Aqui, sólido, ele não tem transmissão de energia elétrica, não há corrente, né, elétrica passando quando ele está sólido. Apenas em solução aquosa ou fundido, derretido. Aí sim ele pode, porque ele vai liberar um pouco desse gás que é o cloro e ele vai conseguir, né, transmitir aí a energia. Bom, lembrando aqui mais um detalhe. O que é o eletrodo? O eletrodo, gente, são esses pontos terminais. Essa pontinha aqui desse lado de cobre, de fios de cobre, e do outro lado de fio de cobre. Isso são os eletrodos. São eles que nós vamos colocar nas soluções e verificar, né, sem deixar um encostar no outro, porque se um encosta no outro, o circuito fecha, a lâmpada acende. Mas se um lá dentro da água, né, não encostar no outro e acender a luz, é porque existe naquela solução aquosa cátions e ânions que foram separados ao ser dissolvidos. Toda substância faz isso não. Como a gente já disse, substâncias iônicas que já são formadas por ligação de íons, cátions e ânions. E aí nós vamos ter os sais, que são, né, formados por íons. E as bases também são formadas por ligações iônicas. Então, sais e bases são formados por ligações iônicas, substâncias formadas por ligações iônicas. E em água ou solução aquosa, elas dissociam, elas separam esses íons. E algumas substâncias moleculares que são formadas por compartilhamento de elétrons naquela camada de valência, como a gente estudou. Essas substâncias que são formadas por compartilhamento de elétrons, algumas elas ionizam, não são todas. Algumas em água elas ionizam, elas liberam aquele H+, né? E aquele H+ faz com que a gente tenha aí um circuito elétrico junto com a água, certo? Então, isso só ocorre em solução aquosa. Agora, a água pura, ela conduz eletricidade? A água pura não conduz eletricidade. Inclusive, o professor de física pede para quando eu esteja trabalhando esse conteúdo, faça questão de reforçar com vocês. A água pura, gente, que é a água da chuva, a água destilada, ela não tem nada dentro, não tem sal nenhum. Então, ela não conduz eletricidade. O que faz a água conduzir eletricidade é a quantidade de sais dissolvido nela. Carbonato de cálcio, o mesmo sal, né, o cloreto de sódio. Então, a água pura não conduz eletricidade. O que conduz a eletricidade são sais que estão dissolvidos na água. Algumas águas de torneira podem conduzir eletricidade? A gente pode tomar choque mexendo com algo de eletricidade próximo? Sim. Por quê? Porque a água da torneira,
bem tratada, né? São colocados alguns sais ali para poder tratar aquela água, então ela pode conduzir eletricidade, certo? Bom, por que que quando nós estamos molhados o choque é maior? Veja só, como eu disse, o nosso corpo também tem uma quantidade de água. Essa quantidade de água do nosso corpo, ela é liberada, né, através da transpiração. E eu não sei se vocês já perceberam, quando você está suado, coloca na boca, você sente um pouquinho salgado. Por quê? Porque a gente libera um pouco do sódio, né, do nosso corpo através da transpiração. Então, nós temos no nosso corpo íons de diversos elementos químicos dissolvidos, tá? E a gente libera eles. Então, por isso, se a gente estiver molhado, os sais do nosso corpo, né, em contato ali com uma descarga elétrica, pode aumentar o choque elétrico. Então, o que faz o choque não é a água em si pura, mas os sais que estão, né, no nosso corpo ou na própria água em si. Bom, lembrando, condutividade elétrica, nós estamos vendo aqui quais substâncias, porque a gente está estudando ácido, bases e sais, a gente vai ver quais substâncias conduzem a eletricidade em solução aquosa. Lembrando que sais e bases já são formados por ligações iônicas, então em água dissociam, separam esses íons, carga positiva, cátion, carga negativa, ânion, e os ácidos, apenas alguns, eles em solução aquosa sofrem ionização. Então, sofrer ionização quer dizer que eles não foram ligados por íons, foi por ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Mas em contato com a água, ele consegue ionizar, liberando o H+, né, e outro ânion, e aí faz com que a corrente elétrica ela consiga. Então, eletrólitos são soluções onde tem dentro delas íons que fazem com que o fluxo de energia elétrica ou a movimentação de elétrons façam gerar eletricidade. Então, eletrólitos, soluções que permitem a passagem de corrente elétrica. Eletrodos é o ponto terminal, né, num circuito elétrico que faz com que a gente tenha ali a passagem desses elétrons. Lembrando que metais, gente, ó, alumínio, ferro, chumbo, metais puros, ele é um mar livre de elétrons. E esse mar livre de elétrons, eles passam a eletricidade sem precisar estar em água. Alumínio, ferro e assim por diante. A gente vai agora, vou montar o circuito aqui para a gente poder fazer os testes, certo? Um minutinho só. Continuando, né, nós vamos agora fazer os testes, né, para ver quem conduz a eletricidade, né, quais substâncias dissolvidas ou solubilizadas em água são eletrólitos, são bons condutores de corrente elétrica. Então, a gente vai primeiro fazer o teste dos metais. Como eu disse, os metais, eles são condutores de eletricidade. Aqui, o nosso circuito tem uma bateria de moto ligado, o pretinho no ponto positivo e o azul no ponto negativo, ligado à lâmpada. E aí, como eu disse, se esses dois pontos se encostarem, o negativo e o positivo, a gente tem a lâmpada acendendo, né? Ó, eu vou desligar só para vocês perceberem, a lâmpada acende, certo? Olha, a lâmpada acende. Agora eu vou triscar aqui na ponta do alicate. Olha, no alicate. Tá vendo? Na ponta do alicate, o metal, ele tem, ele passa aí a corrente de elétrons, né, e faz com que o circuito se acenda. Então, o metal é um bom condutor de energia. Se encontrar as pontinhas, né, positivo e negativo do circuito, o metal por si só passa a corrente por ele. Vamos ver aqui agora numa colher para ver? Vamos olhar aqui numa colher? Ó, encostei, olha na colher, encostei o ponto positivo, ó lá, só o ponto negativo não acende, agora o ponto positivo, olha, acendeu, tá vendo? Então, alumínio também é um bom condutor de eletricidade. Agora, vamos testar a água pura.
A água pura tá aqui, é a água pura, ó, coloquei o ponto positivo e agora vou pôr o ponto negativo, separados, não acendeu, tá vendo? A água pura não conduz eletricidade. Vou enxugar, tá? Pra poder a gente colocar em outro local. Vamos tirar a água pura daqui agora. Agora a gente vai ver o sal de cozinha sólido. NaCl, sólido. Ó. Não conduz, tá vendo? Sal de cozinha seco não conduz. Soda cáustica. Vamos olhar. Soda cáustica. Sem encontrar os pontos. Opa! Sem encontrar lá dentro, também não conduz. No estado sólido. Então, agora a gente vai ver. Nós vamos solubilizar essas substâncias em água. Porque eletrólitos são soluções que permitem a corrente elétrica. Lembrando que algumas substâncias iônicas no estado sólido, como o sal, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha, e a base, soda cáustica, NaOH, sólidos não conduzem. Agora a gente vai testar em água. Vamos pegar o sal de cozinha então, colocar água para solubilizar. Olha. Vamos usar uma colher para poder separar os íons, ajudar, né? Então aqui é o sal de cozinha. Olha. Coloquei uma ponta. Agora eu vou colocar a outra ponta. Gente, o sal ligou a lâmpada, tá vendo? O sal ligou a lâmpada, dissolvido ou solubilizado. Então, o sal de cozinha, ele é um bom eletrólito, certo? Vamos tirando o que a gente for testando. Agora, a gente vai pegar também outros do nosso cotidiano pra gente ver se contém sais. Vamos olhar aqui? Deixa eu pegar, limpar primeiro pra gente poder não ter resíduo de uma substância no experimento da outra. Aqui eu vou olhar com vocês o café. O café tem cafeína, a fórmula é C8H10N4O2. Vamos colocar, ver se o café é um bom eletrólito? Ó, esse café, olha. Deu uma piscada aqui, viu que o café deu uma piscada? Muito pouco, né? Deu só uma piscadinha aqui o café. Então, não é um bom eletrólito, né? Deixa eu limpar. Vamos ver o vinagre? Vamos ver o vinagre. Vinagre é CH3COOH. Ó, o vinagre também não, né? O vinagre não. O vinagre não. Vamos ver aqui o açúcar. Vamos ver o açúcar? A gente viu o sal de cozinha, vamos ver o açúcar. O açúcar tá aqui, C12, que é a sacarose, né? C12H22O11. Ó, o açúcar sólido. Não. Vamos limpar agora. Opa, encostou um no outro aqui. Vou botar água agora. Vamos ver o açúcar. Não. Por que isso? Porque o açúcar, gente, ele não ioniza em água. Ele separa, ele solubiliza apenas, mas ele não tem íons. Na sua separação ali, não se separam as suas moléculas, tá? Então, não tem formação de íons. Então, o açúcar ou a sacarose
não é um bom eletrólito, não é condutor de eletricidade. Vamos ver o bicarbonato de sódio, que existe no fermento químico, nos remédios antiácidos. Sólido a gente já sabe que não vai conduzir. Então, eu vou colocar água. E eu vou solubilizar para a gente poder ver. Bicarbonato é um sal, tá? Vamos ver? Jogar a ponta. Olha. O bicarbonato acendeu. É um bom eletrólito, né? É um bom condutor de eletricidade. Então, o bicarbonato é um bom condutor. Bom, a gente agora vai analisar. A gente viu a sacarose, o bicarbonato, o sal de cozinha, o açúcar. A gente vai olhar a urina, o xixi que a gente faz, né? A urina, não existe uma fórmula própria, né, para ela, porque ela é uma mistura de ureia, ela é uma mistura de ácido úrico e outros sais que a gente libera no xixi. Então, vamos ver a urina. Vamos ver se a gente tem. Ó, gente, a urina também tem, né, íons. E nesse caso aqui, acende. A luz está um pouquinho mais fraca, mas significa que tem íons aqui e também conduz eletricidade. Então, dentro da gente tem eletricidade, né? Lembrando que eu tô deixando os produtos mais fortes para a gente testar depois, porque eles, na hora que eles são solubilizados, eles liberam também um pouco de gás. Então, eu teria que estar usando aqui uma máscara, né? Vamos ver aqui o refrigerante que vocês gostam, Coca-Cola. Vamos olhar a Coca-Cola? Vamos ver se a Coca-Cola é um bom condutor ou não. Olha. Coloquei um ponto. Agora eu vou colocar o outro. Não. A Coca não conduziu, não acendeu. Então, a Coca aqui não é. Mas, em compensação, olha só. A Coca deu uma limpada aqui no fio de cobre que estava escuro, tá vendo? Em pouco tempo. Olha como ficou limpinho. Então, a Coca, ela é, né, um refrigerante que contém dois ácidos, o ácido carbônico e o ácido fosfórico. Não são considerados muito fortes, mas ingerido com muita frequência pode prejudicar. Vamos agora ao ácido clorídrico. O ácido clorídrico é o ácido muriático, que faz limpezas pesadas em pisos e metais enferrujados, como também a gente pode igualar o nível de acidez desse ácido muriático, do HCl, com o ácido gástrico que o nosso estômago produz durante a digestão. Então, vamos ao HCl. Ó, coloquei, ponto, olha o outro, acendeu, bem forte. Então, o ácido clorídrico, ou HCl, é um eletrólito, um bom condutor de eletricidade, porque libera H+, e Cl-. Ô, Benício, pede vó pra te dar o xarope da vovó lá, Benício. Eita, gente, gravando com criança. Olha, agora a gente vai ver o álcool. O álcool comum, esse álcool aqui, que a gente usa em casa para limpezas, algumas coisas, né? É um álcool comum, né? Que a gente tem no nosso cotidiano. Vamos ver o álcool? Ó, o álcool, que é o C2H5OH. A gente tem aqui, olha, não conduz, esse álcool aqui não conduz.
vendo? Não conduz eletricidade, o álcool. O álcool etílico ou etanol, né? A composição dele aqui no caso é de 46 graus. Pode ser que um álcool mais forte venha a ter, né? Possa conduzir, mas esse aqui não conduz, tá? Vamos à soda cáustica. A soda cáustica é bem forte. Eu vou dissolver e vou fazer rapidinho porque a soda cáustica ela libera calor, gases, né? E aí eu não quero respirar isso. Ó, ponto. Olha o outro ponto. Olha, tá vendo como que é uma base extremamente forte? Então, libera Na, cátion, mais, né? E OH-, que é a hidroxila, é uma base forte, conduz eletricidade, tá vendo? Ela é corrosiva, eu tô de luva, né? Não posso facilitar, porque senão se pingar na pele ou no tecido da roupa, fura a roupa, né? Queima a roupa. Bom, então nós vimos aqui que algumas substâncias são bons eletrólitos, bons condutores de energia, né? De fluxos, permite que o fluxo da energia ele transite pela corrente, pelo circuito, fazendo acender a lâmpada. Então, Arrhenius, ele estava estudando, né, e a sua teoria ácido-base foi justamente, né, baseando-se naquelas substâncias que eram bons eletrólitos. Não foi a partir daí que Arrhenius estudou, né, e construiu a sua teoria ácido-base, observando substâncias que eram bons condutores de eletricidade. Então, a teoria ácido-base de Arrhenius corresponde ali ao teste sobre condutividade elétrica de algumas substâncias em soluções aquosas, que é o que a gente acabou de ver. Bom, para finalizar, nós vamos ver então apenas o último produto do cotidiano, né, que é o ácido cítrico, que é o limão, né? O ácido cítrico tem em frutas cítricas como laranja e limão. E aqui é o limão, vamos ver se ele conduz eletricidade, certo? Vou botar uma ponta do circuito aqui e a outra ponta. Vamos olhar. Não acendeu. Então, esse limão, né, não acendeu. Bom, assim a gente encerra a nossa aula sobre condutividade elétrica, certo?